Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão tudo bem? Vocês estão legalzinho? Que bom, que bom. Eu tô aqui hoje com um conteúdinho, né? Então, e hoje a gente vai fazer um react. Vamos reagir ao vídeo do Link, Quadrinhos na Sarjeta. E esse vídeo vai ser engraçado. Eu já vi. Não tem, ele tem uma semana que saiu, gente, mas enfim, eu vi assim que saiu e já vi outras coisas depois disso, então eu não vou lembrar dos detalhes mesmo. Bora lá? Isso aqui é o trecho de uma live dele. Isso é a solução para a educação? Paulo Freire, EAs na universidade e militarismo nas escolas. Então, assim, eu não sei se ele vai, eu não lembro, né, se ele vai falar sobre tudo isso em 11 minutos, mas a gente vai discutir o que quer que ele venha a falar aqui, tá bom? Vamos lá. O que está acontecendo para a galera que é da universidade ou mesmo para quem não é da universidade? Olha só, o que a IA está produzindo de problema e eu não estou vendo muitos colegas professores correndo atrás disso. Qual é o problema? Olha só, vou falar da área das ciências humanas, não tem como falar das outras áreas. Nas humanas, é comum a gente fazer dissertações de mestrado de 200 páginas. E tese, às vezes é 400. Beleza, aqui é o seguinte, ele vai falar sobre o problema que é alunos estarem usando a inteligência artificial para para estudar, tá? Só que ele foca em um aspecto da educação que é o aluno fazer de forma mecânica, usando, pedindo para a inteligência artificial generativa para usar, pedindo para essa inteligência artificial usar as referências que tiver, né, da área e do assunto que ele está fazendo lá o trabalho. Então, se for uma tese, se for uma dissertação, um texto acadêmico qualquer, ele dá as referências ou ele pede, ele mesmo, ele e o aluno, né, dá as referências ou pede para o ChatGPT buscar, que seja, né, e fazer esse trabalho. Só que ele vai explicar aqui que isso acaba virando um trabalho mecânico. E isso é uma coisa que no entendimento dele não vai dar um bom resultado, ou vai dar um bom resultado. Deixa ele falar que aí eu consigo. Eu tô reagindo, né? Então vamos lá, Aline. Você está reagindo, você está pré-reagindo. Página. Aí tu vai pegar a dissertação, a tese para ler, 80%, 90%, às vezes quase 100%, quando é uma tese ou uma dissertação ruim, é revisão teórica. É revisão teórica. Então, assim, por exemplo, né, já que eu falo tanto de Nietzsche, vamos falar de Nietzsche de novo. Então, o trabalho é sobre Nietzsche, tá analisando, sei lá, a ideia de eterno retorno na obra do Humberto Eco. Foi a primeira coisa que eu vi aqui, porque eu tenho um livro do Humberto Eco aqui do meu lado. Então, a ideia de eterno retorno na obra do Humberto Eco. Aí o que eu faço é explicar por 30 páginas o conceito de eterno retorno do Nietzsche. Eu fico explicando esse conceito por 30 páginas, mostrando em quais pontos da obra do Nietzsche. Gente, para quem não, né, só para a gente pegar aqui, ele está explicando, na verdade, como é que funcionam os textos científicos de forma geral. O texto científico, ele parte do princípio que você não sabe nada sobre aquele assunto, ou sabe muito pouco, ou só sabe o básico. O que é uma coisa legal, né? Ele está te dando contexto, certo? E aí, com esse contexto, ele vai te apresentar a pesquisa, o trabalho que ele fez, que foi desenvolvido em cima daquela base teórica. Então, eu preciso ter os fundamentos né, de onde eu parti para poder criar, enfim, a minha hipótese, a minha premissa para desenvolver todo o meu trabalho. Então, precisa ter todos esses... Precisa. Por quê? Por causa disso. Porque a gente está partindo do princípio que ninguém é obrigado a saber de tudo, tá? Mesmo quem está na banca avaliando o seu trabalho. Então, faz parte, entendeu? É um protocolo, é uma coisa assim que
padronizado, e é interessante que seja. Nietzsche, esse conceito aparece, aí tu faz isso, e tu vai fazendo isso, até quando chega pra falar algo, que talvez não seja novidade, tu já tá no fim do trabalho, ou é muito pouco. Eu quero dizer o seguinte, as IAs estão trazendo o problema que, como eu já cansei de falar aqui pra vocês, a IA é a calculadora do senso comum. Então, como ela é a calculadora do senso comum, aqueles autores que já são muito trabalhados, a IA tá fazendo uma revisão teórica, às vezes, melhor do que muito trabalho acadêmico. E aí tu fica pensando, tá, vamos continuar fomentando revisão? Porque também tem o lance seguinte, o professor não tem mais como saber se o aluno fez aquela revisão por IA. Porque, repito, quando é um pensador muito conhecido, muito consagrado, cuja obra já tem uma fortuna crítica muito grande, a IA faz um bom trabalho. Mesmo que o aluno não seja um idiota, ou seja, ele aproveita o texto da IA e aperfeiçoa, ainda assim boa parte já foi feito pela IA. E aí tá lá o professor corrigindo o texto de IA. Ah, cara, o que eu acho pertinente, e assim, ó, não é nem a questão do pertinente, tô me expressando mal. O que eu acho que vai acontecer, independentemente do que eu acho ou deixo de achar, o que eu acho que vai acontecer é que essas revisões teóricas vão cada vez ser menos incentivadas. Não pelo menos para aquilo que já é muito estabelecido. Quer ver um exemplo para vocês? Olha só, eu uso bastante IA aqui para poder fazer os roteiros do canal e tal. Quando é algo plenamente conhecido, a IA se dá bem. Quando é algo que ela não, que é uma coisa que eu sei que não tem muito livro a respeito, a IA delira. Ela delira loucamente. Quer ver um exemplo bem prático? Amanhã eu devo gravar um vídeo sobre a série do Invencível. Eu tô assistindo o desenho, já li o quadrinho. Vai ser um vídeo mais sobre o quadrinho do que o desenho, mas eu comecei a ver o desenho. O lance aqui que ele tá falando, rapidinho, só para depois de terminar de contar a história, é que você vai para a faculdade e você faz uma pesquisa, né, para finalizar lá o seu curso, ou mesmo quando você está no mestrado, você não precisa produzir nada inédito. E mesmo que você produza algo inédito, por exemplo, a minha pesquisa pós foi em cima de um negócio chamado jogos teatrais. E quase não tem nada no Brasil sobre jogos teatrais. Meu trabalho foi, minha pós foi em produção cultural. Quase não tem material falando assim. Eu achei 3, 4 livros falando sobre isso. E mesmo a minha orientadora teve dificuldade, porque não tem, né? E aí eu fico imaginando agora, em tempos de IA, o que a IA não ia me dar. Inclusive eu já fiz esse teste, não com esse assunto, claro, mas com 2 outros assuntos diferentes. Por exemplo, eu peguei o próprio nome, né, que eu uso aqui, que é análise palpitativa, né, e joguei para que ele me desse assim, alguma base teórica para... Claro que não ia achar, né, mas ele alucinou completamente, entendeu? Então, assim, ele precisa te dar uma resposta, então ele vai te dar uma resposta. Se essa resposta é válida ou não, cabe a você revisar, você conferir, né, fazer uma checagem de fatos. Não dá para você simplesmente pegar tudo o que a inteligência artificial fala e tomar como verdade, né? Pensa assim, eu tô falando com uma pessoa na vida real, mega inteligente. Aí aquela pessoa começa a conversar, aí você sabe que ela é boa em algumas coisas, em outras ela meio que dá umas escorregadas, né? E aí você começa a conversar e começa a falar sobre a área que ele domina. Tu vai ter respostas muito próximas do que realmente é, ou 100% a verdade, né? 100% verdadeiras, que você pode conferir, tá tudo certinho. E aí, né, a pessoa tá super confiante e tal, e aí de repente você faz uma pergunta sobre uma coisa que ela não sabe muito. Existe uma grande chance dessa pessoa falar para você uma coisa de orelhada, sem ter certeza do que tá falando. É claro que ela pode falar, olha, eu não tenho certeza disso aqui não, mas eu acho que é isso, né? Mas ela pode simplesmente falar assim, e tal, deve ser isso assim, assim. Então, com toda a convicção do mundo, é isso. E você vai acreditar por sua conta e risco, né? Então, a IA é mais ou menos isso. Ela vai pegar a informação que ela tem à disposição dela, né? E se ela não tiver essa informação? E se, como ele vai falar aí agora, e se você estiver perguntando uma coisa que ainda não foi pesquisada, ou que tem muito pouca pesquisa sobre, talvez ela
Ela não pode simplesmente não te responder, né? Você tá meio que pagando, né? Quem paga mesmo, ou mesmo quem tá usando de graça, né? Você tá ali, enfim, você tá pedindo que ela chegue com alguma solução. E ela vai te dar uma solução. Se é uma solução boa, se é uma solução verdadeira, não se sabe, né? É preciso que você mantenha a sua mente crítica para trabalhar com a inteligência artificial, de qualquer forma, né? Se você optar por isso, né? O que, na verdade, não vai ter muito jeito, né? Tô me conformando já com isso. Já tinha terminado de ler o quadrinho, eu falei assim, cara, deixa eu só ver, eu vou assistir o desenho de qualquer forma. Mas isso que tá falando do Invincible, ele leu os mangás e ele tava vendo os animes e aí ele tá contando o que ele inventou de fazer. Mas deixa eu só ver se é muito parecido ou não, porque já serve pra eu já até pensando em coisas que eu vou falar depois. Aí eu pedi pra IA, pro ChatGPT, resumir episódio por episódio da primeira temporada de Invencível. A IA fez ali um resumo. Aí eu fui assistir o desenho pra conferir. Eu só vi até agora o primeiro episódio. E bateu. Então me pareceu que a IA fez um resumo bom. Tá conseguindo fazer bons resumos do desenho do Invencível. Aí eu disse assim, tá, deixa eu pedir pra ela fazer isso do quadrinho também. E rapaz, o Gepeto delirou, mas ele delirou loucamente. Ele falou uma série de eventos que não acontecem nos quadrinhos, uma série de personagens que nem existem nos quadrinhos, ele começou a atribuir pros quadrinhos. Aí eu falei, você tá errado. Aí ele falou, tem razão, aquela coisa, né? O ChatGPT ele fala o que tu quer ouvir. Você tem razão. Aí ele falou, não, na verdade o que aconteceu foi isso. Aí ele delirou pela segunda vez. Em geral, se você repetir o prompt, ele vai piorar. A tendência é ele pegar o que ele falou antes e misturar mais ainda. O que acontece? É a aleatoriedade. A resposta, você vai fazer 2 vezes a mesma pergunta, ele vai dar 2 respostas diferentes, não adianta. Tá? O algoritmo trabalha desse jeito. E tipo, ele é aquilo, né? Não se tem muita informação, né? Talvez sobre. E ele não tem capacidade de pegar um texto. Quer dizer, ele até tem, né? Ele vai explicar. Aí ele começou a delirar ainda mais. Ele começou a dizer coisas que acontecem nos quadrinhos do Invencível que não acontecem. Ponto. Ele não conseguiu. O Gepeto não lê quadrinhos, né? Aí o meu comentário foi, não precisa mais me responder. Gastei a água do mundo falando pra IA pra ela parar de me responder, que eu já tava irritado. Porque o que acontece? Por que eu incentivei? Porque eu, como pesquisador, migrei pro campo dos estudos de quadrinhos. Por que eu incentivava meus orientandos a estudar quadrinhos? Não é só uma questão de ser o que eu gosto. É porque ali tu tem realmente um buraco, cara. Esse é o maior... Agora que a gente tá vendo esse avanço das IAs, fica claro isso. As IAs não tem material sobre quadrinhos para se basear, então elas falam merda. Para tu ver como isso é um campo ainda em aberto na área de estudos. Você que quer pesquisar, seja da área que você for, você quer pesquisar um objeto, você quer escolher um objeto cuja produção teórica, cuja produção intelectual... E quando é o Invincible? Deixa eu ver. Porque assim, se você tem... Não é TV Series, Comics. Se você tem isso publicado, ela deveria ter acesso a isso e ser capaz de resumir, né? A princípio, eles conseguem resumir livros, por que ela não conseguiria resumir um quadrinho? Fica aí a minha dúvida, porque assim, tá aqui, ó. Eu entrei na Wikipedia. Ela não poderia pegar isso aqui e resumir? Eu acho que sim, né? Ó, tá aqui. Volume 1. Family Matters. É isso? Não, menina, o que eu tô vendo aqui? É isso mesmo. É do 1 ao 4, é o arco aqui. Pode simplesmente pegar isso aqui. Cadê? Episodes. Não tem. Tá. Mas tem os livros, então assim, não vejo como ela não poderia fazer um resumo minimamente adequado. Mas, enfim, se ele falou que ela não conseguiu, alguma coisa tem, né? Algum motivo tem.
intelectual seja baixa, escolha quadrinhos. Porque tem pouco livro, cara. Tem muito pouco livro. E essas IAs, elas não têm material suficiente para se basear. Elas falam muita merda. Toda vez que eu preciso do Gepeto, similar, de Psi, que também eu já preciso, perguntei coisa de quadrinhos pra ele também falou merda. Eles não têm material. Eles não têm material para se basear. Então eles falam merda. Qualquer IA vai falar merda. Tem pouco livro. Sério, pergunte pra IA que vocês quiserem, para eles darem para vocês. Eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito gritante. Perguntem pra uma IA, para eles poderem explicar para você o que foram os funny animals nos quadrinhos americanos dos anos... O que acontece? O que ele está querendo dizer aqui no final das contas? Não tem como fugir das AIs. Ou das IAs, né? Então, já que vai ser usado, e você sabe que ele vai precisar de um banco de dados para ele aprender, a gente vai cair nessa mesma questão, né? No caso, não vai mudar muito. Acho que não vai mudar muito. Pelo menos nesse sentido, de pesquisa científica. As pessoas vão continuar fazendo essas pesquisas para pegar o embasamento teórico, só que, dependendo do quanto você tem, e aí é interessante sim fazer uma busca prévia, né? O quanto você tem de dados publicados, né? Dependendo da quantidade de coisa que você tem publicada, você não vai conseguir muita coisa com a IA. Então, é mais negócio até para a qualidade do seu trabalho, que você busque essas fontes, ou se elas não forem suficientes, como no meu caso, eu tinha 3 fontes diferentes, eu tive que ficar me revisando, citando as mesmas 3 fontes do meu trabalho inteiro. Ficou chato pra caralho, mas era o jeito, não tinha muito o que fazer, né? Basicamente, o meu trabalho serviria para provavelmente o embasamento de uma outra pessoa que quisesse fazer esse mesmo trabalho, o que eu duvido muito que vai acontecer, porque é o tipo de coisa que é muito, muito, muito específica. Como a minha orientadora falou na época, isso aqui é trabalho para mestrado, pelo menos. Então, eu estava criando uma coisa nova ali, né? Não criando exatamente, mas a aplicação daquilo ali era de fato nova. Então, não era uma coisa que, se fosse hoje, por exemplo, que eu fosse conseguir fazer, né? Que não ia ser uma coisa que eu fosse conseguir fazer num chat GPT, por exemplo, né? Então, esquece. Enfim, é isso. Então, ele tá falando, ó, procura criar conteúdo, porque pelo menos para essas coisas que não tem. Você vê que não tem, que ele não sabe, que ele não conhece. Outra coisa que eu pesquisei, eu acho que eu pesquisei, já tem um tempo já, foi sobre a escrita terapêutica, que é uma coisa que eu tento desenvolver, né? E também tem muita coisa, mas assim, não tá estruturado ainda, né? Então, assim, estou tentando ver se eu consigo codificar isso. Mas isso é um projeto para quando eu virar herdeira. Aí a gente consegue fazer isso, né? Porque por hora dá não. Os 40, 50, 60. Eles, assim, explicação geral eles conseguem, mas pede pra aprofundar. Não vão conseguir. Não vão conseguir. E por que eu sempre insisto na coisa dos funny animals? Porque era o que mais vendia. Era mais da metade do mercado. O mercado de quadrinhos dos anos 50, mais da metade do mercado era ocupado basicamente por funny animals. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Já disse, não teria Pokémon, não teria caralhada de coisa que a gente tem hoje se não fosse os funny animals. Troço que as pessoas nem conhecem o termo direito e teve um impacto cultural fodido até hoje. Não teria furry. Não teria furry se não tivesse funny animal. Tem um impacto cultural imenso. Foi um negócio gigantesco, mercadologicamente falando. Um exemplo emblemático, famoso de funny animal, que o pessoal não sabe do que eu tô falando. Tio Patinhas é um funny animal. E quantos livros você tem sobre o gênero, sobre como é que eram as publicações de funny animal, como é que esse mercado funcionava? Quantos livros você tem a respeito disso? Eu não sei indicar um único livro a respeito. Eu já esbarrei com um outro livro, às vezes, uma vez eu esbarrei com um em francês sobre isso, mas era também, eu achei superficial. Então tu não tem, até onde eu desconheço, pelo menos, um estudo de fôlego sobre isso. A IA, óbvio que a IA não vai poder falar nada. A IA não tem de onde tirar, né? Então, você, pesquisador, você quer produzir algo inovador? Agora tem, né? No Google eles têm o Gemini, né? Que primeiro resultado é aquela bosta lá.
Quantas vezes você já deu uma busca errada antes do Gemini? Você achava poucas, né, poucas ligações, né, tinha resultados que pegavam uma ou outra palavra da sua busca para levar em consideração, né? Mas não era exatamente o que você queria. Agora, com o Gemini, mesmo que você faça uma busca de um termo que não existe, ele vai te dar uma resposta. Ele vai inventar um negócio qualquer, entendeu? E você pode ver que lá, comparando com os outros resultados, aquilo ali nem é igual, nem é parecido. Às vezes não tem nada a ver. Então você vê que é realmente uma coisa inventada. Estude quadrinhos, estude quadrinhos. Mas vai em obras que não são também as de sempre. Né? Não vai fazer Watchmen, V de Vingança, Maus, Cavaleiro das Trevas, Sandman. Esses aí já tem muito estudo até. Vai naquelas que o pessoal costuma não mirar. Já entreguei aqui, porra. Quem fizer um doutorado sobre Funny Animal pode me chamar pra banca que eu vou feliz da vida. Pedro Oliveira Santos, tem conhecimento das transformações recentes de escola cívico-militares? Esse voltado aos anos 60? De certo tem problema nisso. Cara, eu acompanho isso pouco, eu escuto... Aí que tá, eu já escutei de tudo, mas talvez o que eu mais escutei é que o principal problema das escolas cívico-militares é que elas, no fundo, não estão educando direito e sim apenas reprimindo. Porque o que acontece é o seguinte, relatos de pessoas de muitas pessoas diferentes. Deus me livre um aluno de escola militar ou cívico-militar. Porque dentro da escola, eles são tem que ser tudo certinho, bababá. Aí tu gera um efeito mola, tu vai apertando, apertando, quando sai da escola, os caras viram uns diabos, tá ligado? Ah, mas aí pelo menos na escola não tem confusão. Sim, mas aí ele botou o pé pra fora e gerou confusão. A ideia... Não, isso geralmente é uma pessoa. Assim, pode ser que aconteça? Sim, acontece. A gente vê, na verdade, a gente vê muito isso em crianças e adolescentes que são criados assim, que têm pais muito repressores, né? E aí a criança fora de casa é o capeta, né? Na escola e nessas escolas cívico-militares, o perigo ainda é maior, porque se a criança for para uma escola dessas enfim, apresentar esse efeito mola, ainda é gerenciável, é sinal de que aquela criança ela ainda pensa fora da caixa, ou seja, ela sabe que ali na escola ela está sendo reprimida, mas que ela ainda pode ser ela mesma, mesmo que de uma forma um tanto extrema e enfim, acaba sendo até perigoso. Mas você ainda preserva alguma coisa da mente daquela pessoa, né? O problema é que o ensino militar, quando ele é bem feito, e aí atente para as minhas palavras, o bem feito é a doutrinação, a disciplina, as regras, aquela cultura de botar assim a venda nos olhos mesmo e assim, você só pode fazer isso aqui, só pode fazer desse jeito, essa mecanização, né, que eles promovem. Se isso for bem feito, você cria uma pessoa engessada e você cria um cidadão de bem, né, trocando em miúdos. Você cria uma pessoa que vai ser preconceituosa, que vai ter ideias preconcebidas que não necessariamente são ideias boas. Ela vai aceitar qualquer besteira que uma pessoa fala, desde que essa pessoa seja um superior seu, porque ela vai ser incutido nela essa ideia de hierarquia, quem está acima de você é melhor do que você, mesmo que não seja, mesmo que seja uma pessoa, a pessoa mais burra do mundo, mas ela está ali por tempo, ou porque, enfim, por alguma coisa que ela fez lá um tempo atrás. E isso é que é o problema, porque a pessoa, ela sai engessada e é muito difícil quebrar isso. É muito difícil você pegar uma pessoa que foi quebrada pelo sistema militar, pela educação militar e trazê-la de volta para a realidade, tirar ela da caixinha, fazê-la pensar fora desses paradigmas que ela aprendeu. Esse é o maior problema, eu acho. Efeito mola
é gerenciável, sabe? Com o tempo a pessoa amadurece, a pessoa vai se ajustando. Depois que ela sai da escola, geralmente isso diminui. Agora, o efeito da doutrinação militar, esse é muito difícil. Eu conheço pessoas que, né, são das Forças Armadas e, assim, pessoas maravilhosas que o sistema quebrou elas e mesmo que elas quisessem agora, e a gente conversando com elas, a gente percebe que, sabe, elas não conseguem escapar daquela prisão mental que é a, a educação militar. É complicado, é bem complicado. Mas enfim, vamos deixar ele falar. Não igual. A ideia é garantir a segurança, é garantir ordem na escola ou garantir ordem social. Mas é uma coisa que eu acompanho muito de longe. Mas não sou simpático, não. Não acho que a solução para a educação é militarismo, mas nem fudendo. Não tem nem evidência quanto a isso que funcione. Aliás, eu já falei para vocês, o que tem mais evidência que funciona é método freiriano. É a direita sobe, tira, arranca as cuecas pela cabeça, né? Só que eu também já expliquei, o método freiriano não é usado no Brasil. Sempre eu vou repetir isso aqui. O método freiriano não é usado no Brasil. E alguém vai dizer, mas como se a esquerda ama de paixão? Imagina o direitista, né? Mas a esquerda ama de paixão. Como é que eles não usam? Porque o método freiriano demanda certas condições. O método freiriano é caro, em todos os sentidos. O método freiriano exige uma coisa que, enfim, o sistema não está disposto a dar. Que, investimento de todos os lados, né? 2, formação para os professores, principalmente, né? E dentro disso tudo, e o que está por cima disso tudo, é que ele já tem um outro projeto em andamento, que é o projeto realmente de dar uma deseducação. A nossa educação, ela é uma deseducação. Ela é uma educação que não cumpre o papel que deveria cumprir. Mas ele cumpre o papel que foi solicitado, que foi designado, ele cumpre com louvor, né? A nossa educação, ela é uma educação para ser, para botar as pessoas dentro de caixinhas mesmo, né? Você não aprende a ser uma pessoa crítica, você não aprende a ser uma pessoa que pensa. Não, se depender da escola, você não pensa. Se depender da escola, você só decora um monte de conteúdo para depois que sair da escola esquecer tudo e nunca mais usar aquilo. E quando você tiver que fazer uma análise crítica de alguma situação, você não ter uma opinião e buscar alguma opinião que você vai ver na mídia ou que você vai ver o governo falando, e essa vai ser a sua opinião. Isso aí você pode... com certeza, quem está me ouvindo agora vai pensar em pelo menos uma pessoa que é assim. E a criança... Chegou a hora da criança gritar, né? Beleza, está na hora. Legal. Materiais para acontecer. O método freiriano precisa de um professor que não está exausto. O método freiriano precisa de um professor que conheça seus alunos. Tu não tem como conhecer os alunos quando você tem 30 cabeças por sala, e olhe lá, né? Às vezes tu tá com 40, 50, 60, quando tem dezenas de cabeças por sala e você tem 500 turmas ao mesmo tempo. Mas nem fudendo que o professor vai conhecer o aluno. O método freiriano demanda uma escuta ativa do professor perante a realidade socioeconômica do aluno. O método freiriano, ele começa com o professor conhecendo os alunos, batendo um papo mesmo com os alunos. Então, ele vai conversar com os alunos, ele vai ver a vida, como é que é a vida do aluno, e a partir disso ele faz quase que uma anamnese, né? Ele traça o perfil de cada um dos alunos e ele prepara materiais para ensinar aquele aluno. Então, dependendo, se for uma classe de alfabetização, por exemplo, ele vai trazer materiais que estejam em acordo. Em geral, quando a turma é de um grupo específico, o professor consegue fazer uma coisa só, um trabalho só, e aí só ir personalizando a atenção, né, a tirada de dúvida, aquela coisa. Mas muitas vezes ele não consegue isso, muitas vezes ele tem uma turma que vai ter 2 pessoas de uma determinada realidade, ou 3 de outra, né? E aí ele vai ter todo esse trabalho e ele vai precisar de tempo para desenvolver isso. Por isso que no mundo ideal, o professor de qualquer disciplina, ele deveria se concentrar em um grupo de alunos específico, tá? Não ter dezenas de turmas em 3, 4 escolas diferentes, né?
Não dá. Não tem como. Veja, não sociologismo de boteco. Ah, todos os alunos aqui vêm de uma comunidade pobre. Não, não, você tem que escutar um por um. É um por um, cada um na sua singularidade, cada um a partir das suas experiências, e com aquelas experiências você estabelece um link com o conteúdo que você quer ensinar. Então você tem que estabelecer pontes. O método Feriano, acima de tudo, ele demanda produção de pontes na relação professor-aluno, na relação mestre-aprendiz. Sabe onde é que você vai ver isso? Em certo nível, não é 100%, escolas de elite. Ele falou que não tem escola no Brasil que use, realmente, escola pública não tem. Escola particular de rede, essas escolas que trabalham com a apostilinha de editorazinha famosa aí, não. Você vai ver isso em escola de elite, escola que o 1%, que o 0,1% frequenta, os filhos deles frequentam. Nesse você vai ver. E você vai ver que eles desenvolvem um pensamento crítico, que eles aprendem tudo que eles querem e o que eles não querem. Eles aprendem, eles saem de lá com a formação mais completa possível. Tá? É isso. Lá tem. Isso é o mais eficiente que a gente tem, é sério. Não estou falando aqui por ideologia política, é o método mais eficiente que você tem. Porque uma pessoa aprende de criança a adulto. Ela aprende com muito mais facilidade quando aquilo que ela está aprendendo parece ter a ver com a vida dela. Quando ela sente que aquilo é transformador na vida dela, ela aprende muito mais rápido. Tu alfabetiza um adulto, alfabetizar adulto às vezes pode ser muito complicado. Tu alfabetiza um adulto em poucos encontros usando uma metodologia assim. É extremamente eficiente. E eu acho que se a gente quisesse fazer uma revolução na educação, a gente poderia usar, porque vai dizer, tá, mas esse método ele é caro. Ele é caro, mas talvez a gente não precise botar as pessoas tanto tempo na escola, talvez a gente não precise colocar as pessoas tanto tempo trancadas nessa prisão, com esses lugares de prisão chamado escola brasileira. Se a gente utilizasse de fato o método freiriano, eis a ironia, talvez a escola não fosse tão presente na vida para depois vir esses caras falar, porque a escola doutrina, porque a escola é muito, se mete mais na nossa educação. O método freiriano, ironicamente, talvez se meta de menos. Porque o que acontece é que, por ele ter resultados muito mais rápidos, você chega uma hora que você fala, tá, o que eu vou ensinar agora? O cara aprendeu rapidão, cara. E eu vou dizer para vocês, quando eu tive alguns alunos, eu não tinha como usar para a turma toda, porque eu já disse, não funciona para uma turma inteira. Tem que ter tempo para conhecer os alunos. Mas, por exemplo, aqueles alunos que eu me aproximava mais, eles vinham conversar comigo, enfim, que acabava rolando assim, rolava ali uma relação. Esses alunos, eu vendo as dificuldades deles, eu usei neles todos, alguns até hoje me assistem aí, eu usei neles todos o método freiriano. Porque assim, ó, eu vou ser franco para vocês, eu dei aula em cursos de letras cujos alunos eram analfabetos funcionais, porque essa é a realidade do Brasil. Eu tinha alunos que estavam numa graduação de curso de letras e eram analfabetos funcionais. Cursos de letras têm esses problemas, qualquer professor de curso de letras, seja de particular ou de pública, sabe bem do que eu tô falando. E aí o que eu fazia? Esses alunos que eu via que basicamente não queriam ter essas dificuldades que eles têm, ou seja, me procuravam para dizer como é que eu posso estudar, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Esses alunos todos eu utilizei método freiriano com eles. Todos. O que eu fazia? Eu escutava eles. Sabe, papo de boteco. Porque às vezes eu ia até no bar com os alunos. É sério, galera. É sério. O pessoal diz, isso é pretexto. Não, é sério. Isso funciona pra caralho. Conheça os seus alunos. Dava aula pra adultos. Né? Eu não vou no bar, não ia no bar com criança e adolescente. Aí, claro que o papo tem que ser de outro jeito, mas adultos, né? Então, assim, vai no boteco, aí escuta e tal. Aí um tem problema com o pai, o outro tem problema com a mãe, o outro vive isso, o outro vive aquilo, o outro tem um trauma, o outro. Você vai escutando, você vai escutando, você vai escutando. Eu consigo fazer isso, né? Minha experiência aqui, tá? Eu consigo fazer isso, por exemplo, nas minhas turmas dos cursos de inglês. Em certo nível, também não é tanto assim, até porque eu ainda preciso seguir uma metodologia, né? Porque as escolas que eu trabalho têm uma metodologia específica, mas, por exemplo, tem uma turma que é bem pequena que eu já consegui adaptar os conteúdos do livro. Em uma das escolas a metodologia é um pouco mais flexível, eu consigo criar um tempo na sala de aula para trabalhar coisas mais específicas, que não sejam tão naquele modelo engessado, né? E eu já consegui fazer isso, mais de uma vez, já consegui transformar essa aula numa aula bem personalizada, tá? É possível, né? Mas nessa turma tinha 7 alunos. Parece conta de mentiroso, né? Mas é porque tinha 8, aí fiquei com 7 só. Dá pra fazer. Agora, por exemplo, eu já tinha uma outra turma, que era de pré-adolescentes, que era numa escola. Quer dizer, era aula de inglês, mas é dentro de uma escola. Que não funciona do mesmo jeito, por N outras razões. O tempo é muito curto. Para esse nível, né, 1 hora só.
E o ambiente ali não favorecia, enfim, tinha várias outras complicações. Então, assim, não dava, eu tinha muito conteúdo para dar, eu tinha que dar aquele conteúdo porque tinha prova, a prova não sou eu que preparo, a prova vem pronta, então se eu não der o conteúdo, os alunos se prejudicam. E eu não tinha esse tempo de chegar e fazer uma coisa mais personalizada. E isso acabava prejudicando, porque os alunos não se conectavam com aquilo, né? Então era bem mais complicado. Escutando. Aí quando chega a hora de dar aula, você traz textos, ou você condiciona aquele conteúdo que você tem que passar de um jeito específico que tem tudo a ver com aquela pessoa sentiu, sofreu, viveu. Porra, cara, assim, ó, tu acerta um dardo. Eu já falei, me orgulho pra cacete. Muitos desses alunos que me procuravam, que não sabiam nem escrever direito, depois foram fazer mestrado, depois fizeram doutorado, foi gente que avançou pra caralho na vida. Porque o resultado vem rápido. É incrível, assim, vai por mim, falando com experiência de professor, o aluno muda da água pro vinho muito rápido. Em questão de 2, 3 meses, aquele cara já tá voando. É assustador o quão rápido é. Tá falando, isso é impossível de aplicar nas exatas. Bom, aí a galera que estuda isso fala que tem como, mas aí eu não vou saber também dizer, entendeu? Aí tem esses congressos de metodologia freiriana, tem uma galera que se dedica pra cacete disso e tem toda essa parte na área da exatas. Aí eu já não vou saber dizer. Mas eu sei que contempla também, só que aí o método muda um pouquinho. Ó, o Alex aqui falando. Vários exemplos de astronomia elétrica com Paulo Freire. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim. Quer dizer, eu acho que tem não. Tem sim. Eu só não sei te recomendar uma leitura sobre isso, mas tem uma galera que estuda isso. Esse vídeo é um corte da live do... Explicar como seria uma aula em cima disso, né? Não teria como a gente fazer isso, mas tem, você pode até procurar no próprio YouTube, tem gente falando sobre isso. Então é isso, galera. Não tinha muito o que falar sobre a parte do Paulo Freire, porque, como ele mesmo falou, né? O pouco que ele sabe, o pouco que ele entende, as duas coisas se chocam, né? O Paulo Freire tinha essa noção de que para você aprender mesmo, você tem que ter uma mente crítica. Para você ter mente crítica, você não pode, numa escola militar, ficar, sabe, naquela bateção de repetição de conteúdo, ad nauseam, e só decorar, e só repetir, e só fazer as mesmas coisas ritualisticamente, sabe? Se perde muito em termos de oportunidades de aprendizado quando você se fecha nesse tipo de abordagem, né? Mas enfim, vou ficando por aqui. Valeu. Tá começando a escurecer, então vou ter que alterar a luz aqui. Mas valeu, fui.